Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nessa noite. Além de pastor da primeira igreja e professor ali do seminário, eu sou marido da Alessandra e pai da Sofia, do Tito, da Giana e, se Deus permitir, alguns mais aí, que ele sabe ou não, que virão, tá? Eu fico muito alegre e feliz de participar de um evento como esse. Eu geralmente participo como tradutor, já é um prazer maravilhoso, muito mais ainda então agora sendo um dos preletores. E como o presbítero Manuel fez um breve histórico aqui do Projeto dos Puritanos, o meu envolvimento com o projeto começou em 2003, ainda como um ouvinte, uma pessoa sedenta da palavra de Deus por meio desses homens que tentam seguir um pouquinho a piedade dos puritanos. E em 2003, eu lembro que eu e a minha esposa ficamos admirados com a exposição naquele simpósio sobre culto. Né? Primeira vez, era o pastor Paipa, Joe Bick e o James Bick que vieram e falaram sobre culto, e a gente, né, ficou maravilhado. E graças a Deus, hoje nós temos o privilégio de falar um pouco mais sobre esse assunto, que é inesgotável, até porque nós somos tão pecadores, que parece que quanto mais nós aprendemos, menos nós sabemos praticar. É por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo, para nos ajudar a não apenas aprender mais, mas principalmente praticar aquilo que nós aprendemos. Então, por favor, abram suas Bíblias. O tema que nós trataremos hoje é o tema do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. O culto e o sábado cristão. É exatamente assim que está lá, naquele texto que foi escrito, né, na Inglaterra por ingleses e outros pastores e teólogos ali da Grã-Bretanha. E a tradução, ela é feita dessa forma de propósito mesmo. Né? A ideia do sábado, ela é muito mal interpretada nos nossos dias, por causa da própria língua mesmo. A gente entende sábado simplesmente como o 7º dia da semana. E quando aqueles teólogos insistiram em falar sobre sábado cristão, eles estavam traduzindo ou explicando a palavra Shabat, que quer dizer nada mais, nada menos do que descanso. Então, se a confissão de fé, ela une esses dois assuntos, o culto e o descanso cristão, é exatamente por isso que nessa noite nós trataremos nessa palestra desse assunto, a partir de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Geralmente esse assunto, ele gera muita polêmica e muitas dúvidas e muitas perguntas. O horário já está bem avançado. A palestra eu vou tentar fazer o mais breve possível e não sei se haverá tempo ou não para perguntas e respostas depois. E eu já viajo amanhã cedo. Mas certamente, se houver perguntas e respostas que quiserem tratar ainda nessa conferência, os outros pastores estão bem melhor preparados do que eu para responder todas elas, não tenho a menor dúvida. Tá certo? Porque, graças a Deus, uma coisa que nós precisamos na igreja é unidade de pensamento, unidade doutrinária. E se tem um assunto que nós precisamos de maior unidade, é justamente nessa questão do dia do Senhor. Então, Lucas capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1 de Lucas, até para nos contextualizar, mas o texto que eu irei utilizar é dos versículos 10 ao 17. Lucas 13, assim diz a palavra da salvação. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa conferência. Obrigado, ó Deus, porque nós não nos cansamos de falar sobre o teu santo culto. Nós não nos cansamos de estar aos pés do Senhor, do teu Santo Espírito, nos ensinando ainda mais sobre as realidades dessa comunhão plena contigo. Ó Deus, ajuda-nos a entender agora a relação do culto com o dia do Senhor. Ó Deus, nós aqui estamos perplexos com a nossa nação. E nós aqui talvez estejamos planejando participar desse movimento que vai acontecer justamente no dia do Senhor, nesse próximo dia 15, para talvez trazer alguma esperança para as trevas que ameaçam mais uma vez a nossa nação. Senhor Deus, nós sabemos que se tem uma razão pela qual o Brasil se encontra na condição em que está, é porque a tua igreja tem falhado em cumprir o dia do Senhor, como as tuas sagradas escrituras nos ensinam. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a ver isso das Sagradas Escrituras, nos ajuda a ver isso dos nossos símbolos de fé, nos ajuda a ver isso das vidas piedosas de homens e mulheres que realmente experimentaram o 4º mandamento e todos os outros, de uma forma tão maravilhosa e tão piedosa, que realmente fizeram diferença nas suas gerações. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Onde você estava, dia 1º de fevereiro de 2014, não faz tanto tempo assim, talvez você até se lembre. Deixa eu tentar refrescar a sua memória. 1º de fevereiro de 2015, esse ano. 1º de fevereiro de 2015. Foi um domingo. Domingo importantíssimo para os Estados Unidos. Porque foi o domingo do Super Bowl, domingo da final do futebol americano, que é, como os especialistas em esportes declaram, o evento esportivo mais importante de todos, porque é o comercial mais caro que as empresas podem pagar naquele momento em que o jogo é realizado ali nos Estados Unidos. Por que eu estou trazendo essa informação que parece tão distante de nós? Quem aqui tem proximidade com o futebol americano? Levanta a mão. Um aqui, outro ali. Veja, eu não estou perguntando se você assistiu ou não o Super Bowl.
tá? Isso já já vai ficar exposto para vocês. Poucas pessoas aqui. Por que eu escolhi, então, essa introdução? Duas razões. Primeira, fazer propaganda aqui da Revista dos Puritanos. Eu nem sei se ela continua sendo publicada, né? Tem ali na livraria, se você quiser, uma ótima forma de você conhecer melhor o projeto também. E em 2003, eu paguei pelo meu simpósio vendendo assinaturas dela. Não tem mais essa possibilidade, mas se você precisar ir para o simpósio, procure os coordenadores aí, eles vão lhe ajudar, mas eu acho que as vagas estão encerradas já, né? Não tem nem mais condição para esse ano, já prepare-se para 2016. E aqui, nessa revista sobre a Aliança das Obras, Graciosa Aliança das Obras, tem um artigo, O Dia do Senhor e o Culto Reformado, escrito por Ian Hamilton, que é um pastor, que nesse ano aqui ele ainda estava em Cambridge, acho que ainda está lá, né, na Inglaterra. E ele falando sobre essa questão, ele disse assim: fiquei extremamente espantado quando há alguns anos passei um período nos Estados Unidos e vi que o dia da final do campeonato de futebol americano, o evento esportivo mais enfatizado do ano, era praticado no dia do Senhor. E que muitas igrejas evangélicas cristãs, naquele dia, até mesmo que professavam a fé reformada, cancelavam até os seus cultos dominicais para permitir que as pessoas fossem assistir este jogo. Quase não acreditei que isso estivesse acontecendo. Porém, disseram-me que mais igrejas mudariam até o horário de culto para permitir aos crentes irem a este final de campeonato. Essa é a primeira razão para eu ter falado sobre o Super Bowl. A segunda é que, talvez diferentemente aqui desse auditório, lá em Teresina, muitas pessoas estão cada vez mais vidradas em futebol americano, por causa da ESPN e tantas outras formas aí de propaganda. E eu conversei sobre a final do campeonato com um pastor muito amigo meu, a quem eu amo muito, mas que, obviamente, discorda de mim nesse ponto. Ele me convidou para assistir o jogo na casa dele, e eu disse para ele que não iria, e ele sabia por quê. E aí ele disse, você tem a visão confessional do dia do Senhor, eu tenho a visão calvinista. Ou seja, ao dizer isso, ele estava, obviamente, na minha opinião, cometendo uma má interpretação do que Calvino ensinava sobre o assunto. Só que tem muitos reformados que pensam dessa forma. A gente vai ver isso aqui numa aplicação específica. Tem muitas pessoas, talvez aqui nessa noite, que digam assim: o dia do Senhor acaba quando o culto vespertino acaba. E aí parece que aquelas horas que ainda faltam para o fim do dia realmente se tornam como horas comuns em relação aos outros dias também. Só que esse meu querido amigo pastor, ele estava certíssimo em relação à minha visão confessional, da qual vocês podem discordar, se ela não for bíblica. Mas lá não há sombra de dúvida de que a doutrina do dia do Senhor requer que os crentes, ainda na nova aliança, guardem um dia inteiro, 24 horas, uma rotação completa da terra, para o culto e o serviço a Deus, como aqui Jesus Cristo guardou e nos ensina a fazer tantas coisas que nós geralmente não fazemos nesse dia tão maravilhoso. Para conectar vocês um pouquinho melhor nesse assunto, tira o Super Bowl de lado. Lembrem-se agora de 2013. Não lembro o dia, mas lembro que foi a final da Copa das Confederações. Brasil e Espanha. 3-0. Show de bola. Uma igreja considerada reformada no Brasil mudou o horário do culto, que seria exatamente no mesmo horário que Brasil e Espanha começariam aquele jogo tão memorável. O que você acha disso? Qual é a sua primeira reação a esses assuntos? Ah, não, mais uma vez vão falar sobre isso, já chega.
será que você consegue perceber, pelo menos, que há uma importância muito maior sobre esse assunto do que nós necessariamente entendemos, e que é dever nosso, no mínimo, como bons bereanos, procurar se há verdade ou não naquilo que vai ser ensinado essa noite, mais uma vez a respeito deste ensino. Eu quero dizer para vocês algumas coisas a respeito desse dia, a partir de Lucas 13, de 10 a 17. E nós começamos dizendo que esse dia não é um dia de hipocrisia. Ele não é um dia de hipocrisia, mas ele é um dia de várias outras coisas. O dia do Senhor é dia de adoração. Veja aí mais uma vez versículos 10 e 11 de Lucas 13. O dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, o dia do Senhor é um dia de adoração. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Parece que esse ponto é o que existe de mais tranquilo nesse debate todo. Todo mundo sabe, reformados, quase reformados, pentecostais, evangelicais, que domingo é o dia em que a igreja se congrega para cultuar. Mas vejam como o texto, nesses 2 versículos, já nos mostra coisas ainda mais detalhadas a respeito desse dia de adoração. Primeiro, nos fala sobre um costume de Jesus em ensinar na sinagoga no sábado. A palavra costume não está aqui, mas você pode olhar em outros relatos no próprio Evangelho de Lucas, falando sobre esse hábito de Jesus. E não era um costume meramente de tradição. Isso nos faz uma pergunta clara. Por que é que você vai no culto no domingo? Por que é que você se reúne com a igreja no dia do Senhor? Talvez seja por mera tradição. Quantos crentes hoje ainda pensam que o domingo é uma mera convenção? Convencionou-se assim, então eu preciso bater meu ponto na igreja, pois afinal de contas os presbíteros estão olhando, e se eles não me virem lá, eles vão ligar para mim e perguntar por que é que eu não fui. O que é que te motiva a fazer essas coisas que Jesus fazia? Certamente Jesus não estava batendo ponto aqui lá na sinagoga. Jesus, ele experimentava o Salmo 84. Ele experimentava o Salmo 122. Ele experimentava essa realidade, como o pastor Paulo bem colocou, de se encontrar com Deus Pai, naquele momento glorioso, em que ele fazia questão de deixar tudo de lado, para estar ali, em obediência e com prazer, com alegria, sabendo das bênçãos que isso representa para nós. É muito interessante, não tem como tratarmos em muitos detalhes essa questão aqui, mas o fato de Jesus estar ensinando numa sinagoga nos lembra de um tema em relação a culto, que eu quero até sugerir, talvez para o simpósio, se não der, numa próxima situação, entender a importância do culto sinagogal para o culto na nova aliança. Se você não entende, como o pastor Paulo colocou aqui, biblicamente, a liturgia da sua igreja, por que a gente faz assim, por que a gente faz assado, por que tem isso, por que não tem aquilo? Fundamentalmente, é o entendimento de que Deus utilizou, num momento de transição, o culto sinagogal, quando o culto no templo acaba, e agora o culto da nova aliança começa a ser realizado ao redor do sacrifício de Jesus Cristo. E o culto sinagogal nos ensina, até tinha essa palestra prevista para essa conferência, mas houve uma mudança. Você sabe, você tem a menor ideia do porquê se cultua tanto de manhã quanto à noite? Se você não consegue responder essa pergunta biblicamente, você precisa rever alguns conceitos na sua cabeça. Não foi porque Calvino disse que tinha que ser assim, não é porque o presbítero Manuel gosta dessa prática. É porque, biblicamente, o culto na sinagoga, ele substitui o culto no templo, que tinha sacrifícios matutinos e vespertinos.
E nesse sentido, então, na nova aliança, nós continuamos, como o pastor Paulo colocou, não derramando sangue, mas ouvindo sobre a cruz de Cristo, o seu sacrifício, realizando o sacramento da ceia do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. Vocês sabem quantas igrejas hoje, presbiterianas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, não tem mais o culto matutino? Tem apenas a famosa escola dominical? Isso, meus irmãos, é um exemplo claro de como nós temos deixado a nossa herança, e não é meramente uma herança reformada, puritana, uma tradição tão bonita, uma herança bíblica, que faz sentido para as nossas vidas, e que quando não é praticada, obviamente, vai gerando deturpações e acabam desfigurando também para nós a ideia do dia do Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo nos mostra aqui que Ele mesmo, como Filho de Deus, cumpria o 4º mandamento à risca, graças a Deus por isso. Mas há um outro modelo aqui no versículo 11, mostrando que o dia do Senhor é sim um dia de adoração. Aqui o texto nos fala de uma mulher que tinha uma enfermidade. E vamos já tirar isso da nossa cabeça. Você já deve estar imaginando, uma mulher possessa de espírito de enfermidade, tomara que ele fale sobre isso. Eu não vou falar, esse não é o propósito agora. Mas mesmo a tradução sendo possessa de um espírito de enfermidade, eu posso confirmar para vocês que essa mulher não sofria de possessão demoníaca. Não é esse o caso aqui. Esse texto ele não pode ser usado como tantos aí tem utilizado, como viu, as doenças são fruto simplesmente da ação demoníaca na vida dos crentes. Se você tiver fé e se você der um pouquinho de dinheiro, esse demônio vai embora de você e você fica liberto. Não é essa a questão. A coisa mais próxima que nós temos aqui, sim, de um espírito que claramente trazia a enfermidade para ela, é a mesma coisa que aconteceu com Jó, por exemplo. O livro de Jó nos mostra claramente, Jó não é tocado por Satanás por causa de um pecado dele necessariamente, como seus amigos tentavam consolá-lo e até acusá-lo dessa maneira. Não. Você pega a maioria dos comentaristas, vai mostrar que a ideia desse texto aqui é de que essa mulher era uma filha de Abraão de fato, como inclusive Jesus vai citar mais à frente. Ela era não apenas um membro da igreja externa, Israel naquela época, mas ela era de fato uma crente em Jeová. E apesar dela estar encurvada há 18 anos, ela fazia o quê? Ela frequentava a sinagoga. Ela estava ali adorando o Senhor. Será que isso nos faz corar de vergonha nessa noite? Não precisa levantar a mão, mas você já faltou o seu encontro com Deus no dia do Senhor por alguma razão banal? Não levantem a mão. Você já se programou tão mal durante a sua semana, principalmente no sábado, a ponto de você não conseguir acordar domingo de manhã, ou a ponto de você ter outro compromisso domingo à noite, para perder o seu encontro com a Trindade? Não levantem a mão. Essa mulher encurvada há 18 anos ia à casa do Senhor no Shabat para adorar o Senhor da vida dela, a quem ela recorria sim, para se libertar daquela doença, para poder se endireitar. Mas mesmo que isso não acontecesse, ela continuaria encurvada, indo para a casa do Senhor. Há uma aplicação aqui para os pais. Será que nós temos deixado os nossos filhos perderem o encontro com Deus no dia do Senhor, porque eles têm dormido mal, ou simplesmente não têm mais vontade de ir para a igreja? Quando nós olhamos para o exemplo dessa mulher, nós percebemos aquilo do que Calvino também se torna exemplo para nós. Quando, numa certa situação, tudo bem que é um outro contexto,
Calvino foi chamado para pregar a palavra de Deus, e mesmo acamado, ele foi levado certa vez para a igreja, de cama, para pregar a palavra do Senhor. Será que você sofre da síndrome daquele homem que não consegue se levantar domingo de manhã e a sua esposa insiste, levanta, levanta, você tem que ir para a igreja. E ele insiste e fala, por que eu tenho que ir para a igreja? E ela diz, você é o pastor, ora bolas. Se pastores vêm para a igreja só por causa das suas côngruas, quanto mais ovelhas vão achar qualquer desculpa com sua saúde perfeita para não vir à casa do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, o dia do Senhor é um dia de adoração. Num segundo momento, nós vemos que o dia do Senhor é também um dia de libertação. Leia comigo mais uma vez aí, versículos 12 e 13. O dia do Senhor é um dia de libertação. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Não temos muito tempo para tratar desse assunto especificamente, mas nós sabemos que numa interpretação mais bíblica das doenças, principalmente no Novo Testamento, nós sempre entendemos que por trás de toda doença existe uma manifestação espiritual daquilo ali. Jesus estava mostrando mais do que uma mera cura. Jesus estava tratando de uma libertação não apenas física, mas principalmente espiritual. E aí você diz, mas pastor, você acabou de dizer que ela já era crente verdadeira e que ela não estava doente simplesmente porque ela era possessa de um demônio ou porque ela tinha pecado. Vejam, é exatamente isso que eu falei. A libertação aqui relacionada ao dia do Senhor não é meramente para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. A libertação do dia do Senhor, ela também é para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo. Por favor, não levante a sua mão. Mas de quantos pecados você ainda precisa ser libertado na sua vida? Quantos pecados de estimação ainda te encurvam para não viver uma vida digna ou para não poder talvez andar de cabeça erguida? Tamanha vergonha que você ainda sente por aquilo que você ainda faz quando ninguém está olhando. Eu queria que vocês abrissem, por favor, suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5 e Êxodo 20 são os lugares onde os 10 mandamentos são concedidos de uma forma oficial. Depois você pode ver isso com mais calma, mas Deuteronômio 5 apresenta o 4º mandamento de uma forma diferente de Êxodo 20. Veja aí, Deuteronômio 5, a partir do versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Até aqui está idêntico. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. A razão dada em Deuteronômio 5 para a guarda do dia do Senhor é a salvação que o povo teve do Egito, a sua libertação. E vocês sabem muito bem que mesmo depois de libertos do Egito, daquele cativeiro, eles continuavam tendo a necessidade de libertação. Vocês conseguem entender aqui o que é que nós perdemos quando nós não celebramos esse dia biblicamente? Principalmente quando deixamos de participar do culto nesse dia maravilhoso da Santa Convocação. É o dia especial em que Deus está mais nos santificando. Se você tem crises ainda por causa de pecado,
Deus deu um remédio bem especial que você tem negligenciado, que é o entendimento do que esse dia representa para nos livrar mais e mais dessas coisas que ainda são possivelmente influência de Satanás em nossas vidas. Se você ainda tem uma pessoa na sua família que não é convertida, você tem orado por ela, insista, continue mostrando a necessidade que ela tem também de estar na casa do Senhor, aqui, ouvindo a palavra de Deus, para que como aquela mulher, receba a libertação do Senhor dos seus pecados e passe a dar glória a Deus como aquela mulher dava. Vocês conseguem ver aqui a razão principal daquela mulher estar no culto a Deus no Shabat? Quantos aí recebem suas bênçãos e vão embora? Quantos aí recebem suas curas e deixam a igreja até o próximo problema, quando eles voltam? Você sabia que tem culto de cura e libertação na igreja reformada? Aqui na igreja da Aliança tem culto de cura e libertação. Não é terça, não é quinta, é no dia do Senhor. Culto matutino, quando a palavra é pregada, essa liturgia maravilhosa nos ensina o que é nos chegarmos a Deus apropriadamente. Certamente, crentes e descrentes que se convertem por meio da pregação da palavra, saem daqui curados e com libertação, pelo poder do Espírito, e não porque o pastor Paulo fica dançando aqui na frente, graças a Deus por isso. O dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, o dia do Senhor é um dia de libertação. O dia do Senhor também é um dia de contemplação, um dia de descanso. Verso 14, leiamos mais uma vez. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Vocês conseguem ver aqui a hipocrisia daquele homem, a hipocrisia daquele líder espiritual, a hipocrisia daquele chefe da sinagoga, que num certo sentido estava fazendo exatamente o que ele devia fazer. Jesus não veio até ele pedindo a sua permissão para ele fazer aquilo. O chefe da sinagoga estava cuidando da sua sinagoga. O chefe da sinagoga estava, como ele bem pensava, colocando as cercas ao redor do dia do Senhor, algo que devia ser tão protegido. E vejam que mesmo nesse erro, mesmo nessa atitude tão terrível diante de uma manifestação tão maravilhosa da graça de Deus, nós vemos aqui ele interpretando, pelo menos num certo sentido, a Bíblia de forma corretamente. De forma correta. Ele fala aqui aquilo que o 4º mandamento claramente diz. Nós acabamos de ler em Deuteronômio 5 e poderíamos ler também em Êxodo capítulo 20. Ele fala sobre como o Shabat é sim deixarmos de trabalhar para podermos descansar. E aqui vem então uma atitude que geralmente acontece em momentos em que esse tema é trabalhado. Geralmente as pessoas dizem assim: ah, então tá bom, então no domingo é para eu não fazer mais nada. Eu vou ficar em casa, deitada, dormindo, e aí eu vou estar cumprindo o dia do Senhor. Veja, se você tem essa tendência, saiba que isso já é rebeldia da sua parte. Porque a Bíblia em nenhum momento ensina isso, e se eu estiver dando essa ênfase, eu preciso ser corrigido. O que a Bíblia nos ensina é que nós deixamos de trabalhar em outras coisas, mesmo legítimas, para poder trabalhar mais e mais para Deus, de acordo com aquilo que Ele determinou para o seu dia. Vejam só, rapidamente, o que era a interpretação daquele chefe da sinagoga em relação ao que devia ser feito no dia do Senhor. De acordo com Nigel Lee, que é um teólogo que escreveu um trabalho muito fantástico sobre esse tema, o Shabat Pactual.
Não foi nem traduzido, seria bom talvez traduzir. De acordo com esse teólogo, a Mishnah, que era uma interpretação judaica da lei de Deus, continha 24 capítulos acerca do dia do descanso. E dentre esses capítulos, o mais importante era o 7º, que continha uma lista de 39 abot, que eram as categorias principais de atividades proibidas no sábado. Cada uma dessas categorias era subdividida em outras 39 toledot, chegando-se assim a um total de 1.529 atividades que eram proibidas no sábado. Eu vou repetir, esse era o contexto em que Jesus Cristo estava vivendo. 1.529 atividades eram proibidas no Shabat, de acordo com a liderança espiritual da época. Aí você fala, beleza, vamos pensar então como aquele chefe da sinagoga. O que o Evangelho está nos ensinando aqui é exatamente isso. Os puritanos, quando fizeram lá o catecismo maior, eles estabeleceram uma série de listas que são coisas que devem ser feitas ou proibidas no dia, exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Falso! Se essa é a sua interpretação também, eu quero lhe exortar. Isso também é rebeldia. Pois o que aqueles homens fizeram em suas 1.529 leis não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Compare agora o que os puritanos fazem, não só no 4º mandamento, mas em relação a todos os outros, e vejam como ali aquelas aplicações têm tudo a ver com a palavra do Senhor. Isso também tira aquele argumento em que as pessoas dizem, tudo bem, eu sou convencido desse assunto, mas é impossível praticar esse assunto, essa doutrina no século XXI no Brasil. É impossível. Tudo bem, seja coerente e consistente. É impossível praticar qualquer mandamento no século XXI, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Não é só o 4º mandamento, que é um padrão elevadíssimo para nós. Todos os mandamentos do Senhor são de padrão elevadíssimo. E ali há claramente, sim, proibições de trabalho. Temos que deixar de fazer algumas coisas, sim. E aqui está o grande princípio que nos ajuda a aplicar essa verdade em nossas vidas. Não levante a mão também. Mas por que é que você come fora no dia do Senhor? Por que é que você assiste futebol no dia do Senhor? Por que é que você defende que a sua igreja deve mudar o culto da noite para que nós assistamos à final da Copa do Mundo? Principalmente se o Brasil estiver jogando. Não são meras regras, porque eu não gosto de futebol. Eu gosto muito de futebol americano. Eu queria muito que a final do futebol americano fosse na sexta-noite, mas ela não é. Eu amo mais o Senhor Jesus Cristo do que o futebol americano. E é nesse sentido então que nós olhamos para o futebol, para o restaurante e para tantas outras práticas que nós fazemos, e as pessoas estão ali trabalhando. Elas não estão descansando como deveriam no dia do Senhor. Talvez você pense assim, eu não estudo no dia do Senhor, eu não trabalho, mas eu ainda vou comer no restaurante porque isso é uma necessidade. Mais uma vez, repense essa sua aplicação. Você tornou isso uma necessidade. Você não precisa ir a um restaurante no domingo. Foi a sua negligência em não se preparar adequadamente que faz você ter que comer enquanto outras pessoas estão trabalhando. Faça um teste na sua vida. Da próxima vez que você for comer fora, no domingo, convide aquele garçom para vir à sua igreja. No domingo, naquele dia. Convide-o. Fale, você aprendeu sobre o dia do Senhor, não foi convencido ainda dessa questão do almoço ou do jantar fora. Mas foi convencido de que ali tem culto de cura e libertação. Convide aquele garçom e ele vai dizer para você, eu não posso, eu estou trabalhando. Convide o frentista do posto de gasolina. Ele vai dizer, eu não posso, eu estou trabalhando.
Mas por que você está trabalhando? Você não entendeu ainda o dia? Porque você está aqui botando gasolina no seu carro. Porque você está aqui me fazendo servir você. Mas pastor, se a gente não for, outros irão. A questão não são os outros. A questão é a nossa cumplicidade em relação ao dia do Senhor. E o entendimento de que sim, existem coisas, por mais legítimas que elas sejam nos outros 6 dias, que devem ser completamente evitadas nesse dia. Para que os estrangeiros, os ímpios, possam ter uma folga e virem até a casa do Senhor. E se converterem e receberem a bênção, como essa mulher recebeu naquele dia. Sim, queridos irmãos, existem profissões, existem trabalhos que continuam sendo realizados no dia do Senhor, que não infringem o mandamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tratando desse assunto, ela é tão sábia e tão sábia, que nós começamos a moldar a nossa vida, e nós começamos a entender então, que os princípios da palavra de Deus nos guiam em tudo aquilo que nós fazemos. É exatamente nessa hora, depois da palestra, que todo mundo fala, então o que pode fazer, o que não pode? A preocupação nessa noite, principalmente, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, é quais são os princípios da palavra de Deus, para eu poder experimentar essa bênção tão maravilhosa. E o Espírito Santo depois vai lhe guiando. Meus queridos irmãos, 2002, antes, 98, final da Copa do Mundo, quem foi? Os peladeiros de plantão aqui. Brasil e França. Lembram do horário do jogo? Diz assim, eu não assisti, pastor, eu estava na igreja. Não, 98 foi tranquilo, o jogo foi à tarde. Acabou mais ou menos umas 6 horas. Dava para assistir tranquilo, ir para a igreja. Aquele jogo eu assisti na casa de um presbítero. 2002, qual foi a final? Brasil e Alemanha. Aí já é complicado, Japão e Coreia. Quem lembra aqui o horário do culto, do jogo? Da manhã. No horário do culto matutino ou da escola dominical. Quantas igrejas na nossa querida IPB mudaram seus cultos ou não tiveram culto para prestigiarmos o Brasil sendo campeão do mundo naquele dia? Assistir aquele jogo também na casa de um presbítero. 2003, simpósio dos puritanos. Primeira vez que eu ouvi falar sobre conceito de dia do Senhor. E a partir daquele dia, o Espírito Santo foi moldando meu coração. Meus queridos irmãos, eu falo isso aqui sem qualquer modéstia. 2014, se o Brasil tivesse ido para a final, eu não teria tido a menor tentação de assistir o jogo, ou de arrumar alguma desculpa para que minha família assistisse, alguma coisa nesse sentido. O Espírito Santo, ele vai tomando as nossas vidas e vai nos transformando e nos moldando mais e mais, segundo a perfeita varonilidade de Jesus Cristo. O dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, é um dia de descanso, é um dia de contemplação, é um dia em que nós paramos as nossas atividades corriqueiras para descansar no Senhor. Vamos correr aqui um pouquinho. O dia do Senhor é um dia de compaixão, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Vejam a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo e até mesmo a sua coragem em contraste com a covardia daquele chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele discordou de Jesus, mas ao invés de falar com ele tete a tete, ele fala para o auditório, para que ele ouvisse bem. O 4º mandamento é esse aqui: não se deve fazer esse tipo de trabalho no Shabat. Isso quebra tal regra da Mishnah, é só vocês irem lá ler. Jesus Cristo, dirigindo-se a ele e aos outros que pensavam como ele, diz: hipócritas.
esse dia foi feito justamente para o que eu estou realizando hoje aqui. Jesus Cristo podia ter curado aquela mulher no dia seguinte, podia ter curado no dia anterior. Ele fez questão de tratar com ela no dia do descanso para nos ensinar uma lição tão negligenciada. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo é responsável pelas obras de misericórdia, e não o Estado, e não as ONGs, e não as bolsas, a igreja, principalmente no dia do Senhor. Quantos diáconos aqui hoje à noite? Pode levantar a mão agora, não há problema nenhum em ser diácono. Como vai o diaconato da sua igreja? Como estão as obras de misericórdia da sua igreja? Você, diácono, é o responsável primordial por essa atividade tão negligenciada. E se você diz, mas não temos tempo, pastor, tem sim. O dia do Senhor, se você não tem tempo de fazer a obra de misericórdia com a sua igreja, de segunda a sábado, não há qualquer desculpa para que se não faça no dia do Senhor. Se Recife tem tantos miseráveis na rua, é hora da igreja, que preza tanto pelo dia do Senhor, sair no dia do Senhor, mesmo que isso sacrifique a soneca da tarde. Lembrem-se, é dia em que descansamos de outras obras para fazer a obra do Senhor. É o momento em que a igreja se une, não só para almoçar junto, mas daquilo que sobra, talvez, levar ali para aqueles necessitados. Como é que os nossos filhos vão crescer vendo essas coisas? Os nossos filhos vão crescer não como nós, tendo um domingo como um dia de Faustão, um dia de futebol, um dia de Fantástico. Mas eles vão ter o dia do Senhor como um dia de celebração, um dia em que a igreja deixa as suas quatro paredes e entra na sociedade e faz toda a diferença. É por isso que Jesus Cristo nos ensina que esse dia é o dia da compaixão para as obras de misericórdia. Nós temos um problema grave e geralmente dois extremos. Aqueles que negligenciam ou jogam fora completamente o dia do Senhor, ou aqueles, talvez a grande maioria aqui, que já entendam um pouquinho melhor o dia do Senhor. Os dois extremos são culpados de hipocrisia. Os dois extremos são culpados de negligência. E sem dúvida alguma, o grupo sobre quem cai a maior culpa é o grupo que conhece mais sobre o assunto e ainda não vive, e ainda não experimenta, e ainda não aplica. Nós apontamos o dedo para os outros, não tão confessionais quanto nós, e dizemos, vocês não gostam do dia do Senhor, mas nós não vivemos o dia do Senhor. Essa é uma realidade. Como eu disse para vocês, quantos reformados, quantos nos Estados Unidos, isso é uma febre, não sei de onde veio, que acham e defendem que o dia do Senhor acaba no final do culto vespertino. Se você pensa assim essa noite, prove isso biblicamente, e eu ficarei convencido. A palavra de Deus nos ensina de 7 dias, um inteiro, 24 horas. Ah, mas eu começo a guardar nas 18 horas de sábado. Mentira! Se você acha que essa é a prescrição bíblica, então guarde de 18 horas de sábado até 18 horas do domingo. Mas você sabe que isso não é verdade na sua vida. Você sabe que nós podemos ser acusados tanto de hipocrisia quanto aquele chefe da sinagoga, como aqueles que ainda rejeitam a ideia de um dia inteiro dedicado exclusivamente ao Senhor. Não dá para fazer isso no século 21 no Brasil. É aqui onde nós entendemos então, já caminhando para o fim, que o dia do Senhor
é um dia de humilhação. O dia do Senhor é um dia de humilhação. Vejam aqui o contraste. No versículo 16, Jesus pergunta: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vejam o contexto maravilhoso, como Lucas coloca esse texto. Ele fala do chefe da sinagoga, protegendo a sua sinagoga, protegendo o Shabat, como ele achava que devia proteger. Você tem aqui Satanás exercendo autoridade, mesmo que debaixo da autoridade de Deus, sobre a vida daquela mulher. E aí vem quem? O Senhor, Jeová, encarnado. E ele diz: é o meu dia. Humilhem-se diante de mim. É o meu dia. É o meu culto. É a minha adoração. Humilhem-se diante de mim. E o grande problema de nós não entendermos a bênção, o valor desse dia e não conseguirmos praticá-lo, é porque nós não nos humilhamos diante do Senhor. Sabe por que nós ainda trabalhamos no dia do Senhor? É porque nós confiamos mais no nosso emprego e no nosso sustento do que nele. Sabe por que nós ainda insistimos em alguns pecados claríssimos naquele dia? É porque nós não tomamos a iniciativa de estudar mais sobre o assunto aos pés daqueles que experimentaram isso antes de nós. É um dia em que o Senhor Deus nos santifica, porque nós dizemos para o mundo que nós preferimos o Senhor do que a nós mesmos. É o dia em que nós gritamos para todo mundo ouvir, que sim, podem nos chamar de tolos, de radicais, de neopuritanos, mas é o dia em que eu vou cumprir a vontade do meu Deus, sabendo que Ele vai tirar de mim cada vez mais essa soberba, esse orgulho, altivez que me impedem de viver não só o quarto mandamento, mas toda a sua lei para a glória dele. O dia não é do chefe da sinagoga, não é do pastor, não é do presbítero, não é de Satanás. O dia é do Senhor, o dia é de Jeová. Que dia melhor então, para nós termos a vitória definitiva do Senhor sobre o inimigo das nossas almas e todos os seus inimigos. Aqui nós terminamos. O dia do Senhor não é um dia de hipocrisia, o dia do Senhor é um dia de exaltação. O dia do Senhor é um dia de vitória. O dia do Senhor é o dia da ressurreição. Versículo 17, meus irmãos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Todos. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. É o dia da ressurreição. É o dia em que Jesus Cristo nos mostra que sim, Ele esmaga a cabeça da serpente na cruz do Calvário, na sexta-feira. Cumpre o Shabat na sepultura, o último Shabat, o último sétimo dia daquela era obsoleta, que, como o pastor Paulo colocou, já não servia mais nesse aspecto. E no domingo ele ressurge, vitorioso, glorioso, não só para curar pessoas fisicamente, mas principalmente para ressuscitá-las também. E aqui a pergunta fatal para vocês essa noite: vocês querem ressurreição? Para quê? Para quê? Como Richard Baxter colocou, um puritano questionando o coração das suas ovelhas: por que vocês querem ressurreição? Por que vocês querem viver uma vida eterna com Deus?
se não conseguem viver um dia em 7 com Ele? E ele conclui: o dia do Senhor, a cada semana, é um pedacinho do céu, é uma prévia do céu. Se você não consegue deixar o seu time preferido por causa do Senhor nesse dia, por que você quer a ressurreição? Se você não consegue levantar cedo de manhã no domingo e se preparar para o culto vespertino à noite, por que você quer a ressurreição? O dia do Senhor, meus queridos irmãos, é um dia de exaltação, de vitória, em que nós podemos experimentar perfeitamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Eu gostaria de terminar citando o Catecismo Maior, pergunta 117, que diz assim: como há de ser santificado o dia do Senhor? O dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias. Em fazê-lo o nosso deleite, passamos todo o tempo em obras de necessidade e misericórdia e nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração e, com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e prontos para os deveres desse dia. Meus queridos irmãos, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez ou ainda não estão convencidos dessa doutrina, e para nós, já amadurecidos na doutrina, como é que vai o seu dia do Senhor? Saiba que como vai o dia do Senhor, vai a sua vida de piedade, vai a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo, vai o seu desejo de estar com a Trindade todos os domingos, como nós acabamos de cantar no Salmo 84. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito, te louvamos pela vida de Cristo, te louvamos por esse relato bíblico tão claro, nos trazendo tantas riquezas a respeito desse dia maravilhoso. Senhor Deus, nós não conseguiremos sozinhos, o Senhor sabe disso. Nos arrependemos do quanto nós conhecemos e quanto ainda não praticamos de acordo com a tua vontade. E te peço especialmente por aqueles que ainda não se convenceram plenamente desse assunto, que o Senhor venha visitá-los poderosamente e ajudá-los a entender e a experimentar esse meio de graça tão negligenciado em nossas igrejas. E como eu orei anteriormente, sabendo que ele influenciará também toda a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação em que os seus habitantes guardam um dia em 7, exclusivamente para o Senhor do Universo, a Santíssima Trindade. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.